Fala, meu lindo! Minha linda! Estamos em Santo André. Irmão, tem que respeitar, não dá para explicar o que é isso aqui. Mas eu posso te dizer que a presença de Deus, ela é real no nosso meio. E nada é mais maravilhoso. Vocês estão me deixando muito empolgado, talvez vai demorar mais a mensagem. E por falar em mensagem, a palavra de agora é: faça as pazes com o seu passado. Talvez seja difícil para ouvir algumas coisas, mas a maior razão do nosso futuro muitas das vezes não ser extraordinário é porque o nosso passado está cheio de feridas escondidas. Porque não saramos e tentamos viver como se não tivesse nada aqui dentro. Mas hoje isso vai mudar. Eu quero declarar sobre você, antes que essa mensagem comece, que quando você terminar não haverá peso no teu coração, não haverá marcas dentro de você, serão curadas no nome de Jesus. Mas antes da gente ir para a mensagem, eu quero pedir um negócio para você. Curte o vídeo, bebê. E nós estamos chegando pertinho dos 10 milhões de inscritos, meu lindo. E você é parte dessa história. Então curte, comenta, compartilha. Se tiver alguém que você está de mal, manda o vídeo. Já é uma boa desculpa para você começar a resolver o BO. Entendeu? Se você conhece alguém que está com o coraçãozinho assim meio morocochô, manda no grupo. Só manda e sai. E veja, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Então, meu lindo, vamos para a mensagem. Essa semana que antecede a gravação, eu estava mexendo na internet e vendo alguns vídeos aleatórios, quando passou a mensagem de um pastor muito famoso no mundo, e ele sofreu uma queda muito grande. Ele traiu a esposa e veio a público, e o mundo todo soube. E eu fiquei impressionado porque o vídeo, ele estava com a esposa e era contando que o Senhor havia restaurado eles. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu comecei a assistir. Só que num determinado momento da mensagem que ele contava, na verdade era a esposa perguntando para ele: de quem é a culpa pelo que nós estamos vivendo? E ele dizia: a culpa é minha, foi minha. Foram as minhas escolhas, foram os meus pecados, foram as minhas decisões. Só que veja, o que me pegou de verdade não foi isso. Eu já sabia de toda a história, mas ele falou algo que mexeu comigo. E sabe quando tu paralisa assim, você fica, uau. Ele disse: nosso maior problema é que a gente tenta se curar enquanto luta. E eu, de verdade, na hora, pensei, mas nós não temos que lutar para nos curar. E aqui é o negócio mais importante. Não é sobre como você luta, é a forma que você luta.
Então, a maioria das vezes nós não estamos lutando para nos curar, nós estamos lutando para nos defender. Nós estamos lutando para provar que estamos certos. Nós estamos lutando para provar que a razão está do nosso lado. Então nós não curamos e por isso a nossa vida não avança. E agora eu preciso entrar na palavra com você, porque toda a realidade espiritual da Bíblia se baseia na palavra perdão. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Meu Deus, que delícia, tem 2 aleluia, já tem quase 4. Eu vou dizer de novo, você só está aqui porque você foi perdoado pelo Senhor. A graça dele nos alcançou. Então fomos perdoados. Então o Evangelho gira em torno do perdão de Jesus, do arrependimento do homem. E aí, lindo, você começa a ver a história de Jesus e você vai vendo o perdão e vai se impactando com a equação de perdão que Jesus apresenta. Mas o que eu quero que você aprenda e nunca mais esqueça é isso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celestial te perdoará. Comemora ainda não. Mas se vocês não perdoarem as suas transgressões, o Pai não vai perdoar vocês. Não dá mais para dar aleluia, né? A gente já fica assim, como assim? Peraí. É exatamente isso que você ouviu. Se você não perdoa, você não vai alcançar o perdão de Deus. E agora é a crise, porque a gente não quer que seja dessa maneira a justiça. A gente quer receber aquilo que não tem coragem para dar. A gente quer desfrutar de uma realidade que a gente não semeia nas pessoas. E eu preciso dizer para você, o maior problema da nossa geração, uma das grandes crises do nosso tempo, é justamente porque nosso coração está carregado de histórias, carregado de passado, carregado de circunstâncias mal resolvidas, aonde a gente segue a vida como se nada tivesse acontecido. Sabe, a gente tenta com a nossa força do braço, a gente avança e parece que não chega em lugar nenhum. E aí quando nós olhamos, a nossa família é o resumo da família que saímos. Nosso casamento é o resumo do casamento que nos gerou. Nossos filhos são gerados da mesma maneira que nós fomos gerados. Nós somos educadores, pais, da maneira que recebemos. E sabe, parece que é um ciclo que não para, que não cessa. Eu não sei se você já teve essa sensação de reproduzir na vida de alguém o que um dia machucou você. Sabe, teve palavras que eu ouvi na minha vida quando eu era adolescente, criança, que me machucaram tanto, que me feriram tanto, e que em um determinado momento da minha vida, quando eu vi, mesmo vivendo a vontade de Deus, eu estava fazendo exatamente igual. Eu vou abrir algo do meu coração para vocês. O meu garoto, João, quando ele começou a aprender matemática e português, eu me lembro que um dia minha esposa comprou um joguinho de alfabeto assim. Nós estávamos juntos no momento de banho e nós começamos a colocar as letras do alfabeto. E eu comecei a perguntar para ele qual letra era. E ele começou a errar. E eu também comecei a errar. E comecei a ficar áspero com ele. E ele começou a chorar dentro da banheira. E minha esposa falou para mim: o que é isso? O que está acontecendo?
E aí eu lembrei de uma coisa. Teve um dia que, quando eu era garoto, eu aprendi tabuada numa tarde. Minha mãe ficou do meu lado, com um cinto que mirava bem no meio das costas. E ela perguntava: 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3. Eu dizia: Jesus, não me deixe errar, Senhor. Não me deixe errar. Veja, tudo aquilo que a gente não cura, a gente reproduz. Tudo aquilo que a gente não olha, não dá atenção, cria raízes no nosso coração, e em um determinado tempo da nossa história aparece. Por isso que quando eu olho para o Evangelho, quando eu vejo Jesus dizendo, Pedro perguntando: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Aí Jesus diz 70 vezes 7. A natureza do homem é imediatamente fazer as contas. É isso que a gente faz. Quanto é 70 vezes 7? Para a gente pensar que talvez esse seja o máximo de vezes. Só que aí quando termina isso, Jesus diz para os discípulos: olha, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta uma história, uma parábola. Um homem devia muito dinheiro, e a Bíblia diz que o servo daquele homem resolveu cobrá-lo. Então quando ele resolve cobrá-lo, a Bíblia diz que ele implora por misericórdia, porque os filhos teriam que ser escravos, a família teria que ser escrava, ele não tinha dinheiro para tanto. Então a Bíblia diz que o senhor daquele servo endividado disse para ele: a sua dívida está perdoada, você não deve mais nada. Só que a Bíblia diz que esse servo que devia e que foi perdoado, quando sai, encontra um homem que devia para ele. E quando ele encontra esse homem, a Bíblia diz que ele pega pelo colarinho e diz: me paga o que você deve. E aí a Bíblia diz que ele vai e denuncia para que o homem seja preso e a família escravizada. Só que essa conversa chegou no servo, no senhor do servo, sabe? No que havia perdoado. Chegaram para ele e disseram: lembra do servo que você perdoou? Pois bem, acabamos de ver ele fechando o pau na rua, dizendo que não ia perdoar. E aí a Bíblia diz que o senhor desse primeiro servo diz: pois agora prenda ele, e ele não sairá até que a dívida seja paga. Então, lindo, perdoar não é uma escolha, perdoar é uma obrigação. Eu preciso ser bem específico com você. Não importa o que fizeram, não importa o tamanho da ferida, não importa, perdoar não é uma escolha, é uma obrigação. Eu sei que isso te causa, sabe, arrepio, porque todo mundo que tem uma história de ferimentos não consegue acreditar de verdade no que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque vai dizer: é porque você não passou pelo que eu passei. Quantos de nós colecionamos dores e que a gente faz questão de nutrir dentro de nós? Então a gente não consegue viver o que Deus tem, porque o nosso coração está carregando tudo o que deveria ter ficado lá atrás. Lindo, eu tinha tanta coisa para carregar na minha vida, eu tinha tanta memória, eu tinha tanta palavra, que se eu quisesse eu me destruiria de maneira muito fácil. Agora, quando a Bíblia diz que se eu não perdoo, não sou perdoado, então isso me faz olhar para dentro de mim e tentar examinar aonde estão os problemas. E eu vou te dizer, quanto mais eu olho, mais eu acho. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. E quanto mais eu encontro, mais eu resolvo. Quanto mais resolvo, mais leve eu fico. Quanto mais leve eu fico, mais longe eu vou, mais as portas do futuro se abrem, a vida muda. Então, agora a questão é você que precisa olhar para dentro de si e descobrir aonde estão os problemas. E aí eu vou ser pontual. Eu sei que é difícil ser pontual quando o problema é individual e subjetivo, mas os problemas do ser humano se resumem
a poucas coisas, e a principal delas é a paternidade. A maioria dos nossos problemas não foi com os nossos professores, não foi com os nossos amigos, não foi com os nossos irmãos, foi com os nossos pais. Grande parte de todos nós carregamos palavras que precisavam ter sido há muito tempo jogadas fora. Muitos de nós ainda acreditamos em mentiras que foram semeadas dentro de nós porque não fomos curados de verdade. Eu estou cansado de conversar com gente que não quer casar porque não acredita no casamento, mas é porque venderam uma história de casamento que ele comprou errada. Gente que não quer ter filho porque foi traumatizado com a paternidade. Gente que não se relaciona porque foi machucado demais. Gente que não avança. Os anos se passam e a vida está igual, e o problema está 20 anos atrás. Já pensou que loucura? Você está em 2024 paralisado porque em 2010 algo aconteceu e você não conseguiu resolver. E sabe, esse é o resumo da vida de muita gente. E quando o Senhor me olhou, me fez olhar aquele homem, e ele dizia: olha, não tente lutar antes de se curar. Ele estava dizendo: não tente ir para o futuro sem resolver o teu passado. Não tente correr na direção da vontade de Deus sem curar o teu coração daquilo que os homens te fizeram, porque uma coisa vai atrapalhar a outra, e você não avança se os seus pés estão algemados naquilo que deveria ter sido liberto. Então agora, veja, se eu entendo que não é uma escolha, mas uma obrigação, eu vou ter que aprender a fazer de maneira obrigada. Quem aqui a mãe obrigava a lavar a louça? Passar pano, varrer. Quem aqui amava varrer a casa? Quem aqui amava lavar a louça? Ninguém, irmão, todo mundo odeia essas coisas. Ninguém acorda um belo dia dizendo: nossa, que vontade de lavar uma louça. Nossa, sonhei a noite toda que eu varri a casa. Que sonho. Não, irmão, a gente sonha com Maldivas, a gente sonha com outras coisas, não é? Agora, isso aí ninguém sonha. Só que se eu não lavar a louça, a pia enche. Se eu não varrer a casa fica imunda. Se você não perdoa, o seu coração fica imundo. Se você não perdoa, o seu coração fica insuportável. Se você não perdoa, você fica amargo. Se você não perdoa, você não consegue viver. Porque quando você menos percebe, o seu rancor está filtrando as suas escolhas. Então, deixa eu definir de maneira clara para você. Quando você não perdoa, quando você não deixa ir, você constrói uma cela dentro do teu coração e aprisiona quem te feriu aqui dentro. Só que todo prisioneiro precisa ser alimentado, e esse é o problema. Você todos os dias, para manter ele preso, vai ter que voltar para alimentar. E o nome disso é ressentir. Todos os dias, para manter o ódio, você precisa lembrar da cena. E o prisioneiro só engorda na cela. Mas se você precisa e entende que para ser livre precisa abrir as portas desse cadeado e mandar o prisioneiro embora, eu preciso te dizer: esse é o melhor dia da sua vida, não do prisioneiro, porque o peso sai de você. Quando você perdoa, é você que está livre. Quando você perdoa, é você que se liberta. Quando você perdoa, é você que purifica. É você que faz a faxina, é você que limpa. E essa é a parada. A gente pensa que se der o perdão, a gente está valorizando o outro. Não é sobre só isso, lindo. É sobre libertar você daquilo. Eu preciso cavar mais fundo.
Eu vou cavar mais fundo, lindo. Eu vou te falar uma parada. Perdoar é uma parada absurda, porque a gente tem que declarar. Como é que eu explico isso? Isso é difícil, tá? Porque a primeira coisa que a gente diz é: se eu perdoo, eu preciso conviver? Ó, pensa bem, tá? Se eu perdoo, eu não preciso conviver, é isso? Eu sei que vocês estão com medo de responder, porque parece meio antibíblico, não parece? Eu não quero só mais falar com ele. Eu te perdoo, mas não aparece na minha frente. Tá tudo certo, é assim mesmo. Perdoar não é ser amigo de volta. Perdoar não é amar como da primeira vez. Perdoar não é aceitar a ofensa. Perdoar não tem nada a ver. Perdoar não tem a ver com perdoar. Veja, eu vou ser preciso ser mais claro. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você. Como assim, David? Sim, peraí. Se você não perdoa, é você que sofre. Se você ressente, é você que sofre. Se você está magoado, é você que sofre. Então veja, se é só você que sofre, quando você perdoa, é você que se liberta, é você que não sofre mais, é você que não dói mais. A parada é isso, é olhar para o meu coração e dizer: Jesus, aonde está o problema que eu quero resolver no meu passado para viver o futuro que o Senhor tem para mim? Então, eu te perdoo, até nunca mais. Mas eu não preciso mais. Não precisa, tá isso, lindo. Eu vou te falar, tá cheio de gente que gosta de namorar bandido. Ai, que difícil. Tem mulher que apanha e volta para apanhar de novo. Tem gente que tem um sentimento de alto flagelo que não dá para entender. Lindo. Você perdoa, mas nunca mais precisa voltar para dentro de casa. Você perdoa, mas pode ligar para 190. Meu Deus, lindo, pelo amor de Deus. Dá uma encorajada em alguém que está morrendo de medo disso, hein, lindo? Perdoar não diz que a justiça divina não vai ser aperfeiçoada, que o Senhor não vai cumprir a ordem. Lindo, pelo contrário, quando você perdoa, você diz: Deus, o problema não é mais meu, agora o problema é do Senhor. Eu perdoei, mas se o Senhor puder, pega. Se o Senhor puder, trabalha. Se o Senhor puder, exerce justiça. Senhor, se o Senhor puder, faça algo. Mas eu tô livre desse mal, eu não sofro mais. Meu coração tá limpo, livre, leve e soltinho. Entendeu? É liberdade. Então, eu sei que isso é tão bom ouvir isso, porque daí eu vou para a Bíblia e eu fico imaginando o Pedro assim. O Pedro é o mais vida louca. O Pedro é o mais bocudo. Eu imagino o Pedro assim: 70 vezes 7, sobe 3 vezes 4, vai 3 vezes 2. Aí Jesus interrompe ele com a parábola: Pedro, dá uma olhada aqui. Não é sobre a quantidade, é sobre a obrigação. Então veja, o perdão é uma decisão que você precisa tomar de maneira obrigatória. Então, lindo, funciona assim. Você quer viver o futuro que Deus tem para você? Não, vamos de novo então, vamos lá. Fiquei com medo. Você quer viver o futuro que Deus tem para você? Então, beleza. Volta sozinho no passado. Se precisar de ajuda, pede para ele junto com você. Olha tudo que te feriu, tudo que machucou você, tudo aquilo que te aprisionou, e diz: está perdoado. Se o perdão é para o seu pai, está perdoado. Se o perdão é para sua mãe, está perdoado. Se o perdão é para um amigo,
está perdoado. Não importa para quem é, mas você precisa se libertar. Aí você faz as pazes com o passado e diz: pronto, agora eu posso seguir em paz. Aí você olha para o teu futuro e Deus diz: pode vir, você perdoou, tem perdão para você também. Vem, bebê, vem. Agora deixa que eu resolvo lá. E você caminha do lado de cá. E aqui é onde a vida brilha os olhos, porque você só vive pesado se quer. Você só vive carregado se deseja. Porque se você deixar, Deus cura todas as feridas, Deus ressignifica todo o teu passado, Deus prova para você por A mais B que o que Ele tem para você não tem nada a ver da onde você saiu, que o teu passado não afeta o teu futuro, que as palavras de maldição não têm poder sobre você, e que o que manda de verdade é Ele, e que o que governa de verdade é a palavra dEle. Então você liberta, e eu vou te dizer, essa é a melhor sensação. Eu amo meu pai, minha mãe são minhas vidas, mas já orei para Deus matar meu pai. Mas sabe, eu liberei o perdão. E no dia que eu liberei o perdão, eu descobri uma coisa que você precisa saber. Eu imaginava que o dia que eu perdoasse, eu iria esquecer de tudo que vivi. Eu acreditei durante muito tempo da minha vida que perdão significava amnésia. Então, quer dizer que se eu perdoo, eu esqueço? E eu tenho uma péssima notícia para você: perdoar não significa esquecer. Pelo contrário, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de todos os detalhes. Só que uma coisa vai mudar: quando você perdoa, você lembra e não sente mais a dor, porque agora está curado. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu consigo dizer de tudo que vivi sem sentir a dor que senti no dia que estava acontecendo, porque agora meu coração está livre. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai voltar a falar da sua família de um jeito diferente. Você vai voltar a declarar bênçãos de Deus sobre a vida de quem perseguiu você. Você vai aprender que é só dessa maneira que a gente é livre. É só desse modo. Lindo, se você me fez mal, eu não quero carregar você dentro de mim, não. Se você me prejudicou, eu não quero levar você para outra firma no meu coração. Não, não, o problema é seu, lindo. Ó, tá perdoado, segue a tua vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Não importa, meu casamento não vai ter nada a ver, minha vida não vai ser igual, minha vida não vai funcionar na mesma rotina. Ó, beijo, tchau, lindo, fica com Deus. Aí a pessoa diz: não, mas me leva junto. Não, mas eu quero que você guarde eu no coração. Tá guardadinho, mas na saída. Entendeu? Tão lindo. É tão poderoso isso, porque é só para você entender que não é um pedido essa mensagem, é uma obrigação. Então é você que resolve. É você que volta e diz: perdoado. Aí alguém diz: mas ninguém pediu. Perdão não dá para quem pede. Perdão você dá porque você precisa. Está perdoado. Parece estranho. Pense em alguém aqui que feriu você. Faz só isso aí rapidão. Pense em alguém que machucou você. Agora fala assim: está perdoado. Não senti muita verdade nisso, está perdoado aí não. Mas sabe, é dessa maneira que a gente vai limpando o coração. É dessa maneira que a louça sai da pia. É dessa maneira que a poeira sai do chão. Varre uma, varre duas, varre três. Então você vai dizer: hoje vai ser mais difícil, está perdoado. Mas você vai voltar para casa e dizer: mas ele não merece.
Não devo perdoar. Aí amanhã você vai lembrar da mensagem e vai dizer: está perdoado, Jesus. Eu não quero carregar isso comigo. Aí alguém vai mandar uma foto, você vai ser miserável, não é possível. E aí depois você vai dizer de novo: está perdoado. Até o dia que você olhar e não sentir mais nada. E aí nesse dia você vai poder dizer: eu sou livre. Eu vou orar, mas tem um recado para os irmãos aqui, para as irmãs. A Bíblia diz que se a gente está de mal com a esposa, nossa oração não passa nem do teto. Já pensou que loucura? Quer dizer que se eu não perdoo, eu não sou perdoado? Não. Quer dizer que se eu estou de mal, nem a minha oração vai. Às vezes você está orando um monte de tempo e Deus está assim, ó. Pede perdão para quem precisa. Libera perdão para quem você precisa ser livre. Porque só vamos viver aquilo que Deus tem para nós se o nosso passado for apagado de verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Ei, lindo, vamos, grava, vem comigo. Porque eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova, e os teus olhos ainda não podem ver. Colocarei rio nos desertos, caminho nos ermos. Ei, lindo, o Evangelho está dizendo: é novo, é o coração novo. Ei, e eis que tudo se fez, as coisas velhas se... Sabe o que é isso? A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele rasga a carta de dívida e não lembra mais dela. Eu quero que você tenha essa sensação, lindo. Rasgue a carta de dívida de quem precisa ser rasgado, porque você vai seguir em frente em nome de Jesus. Deus, eu declaro com a autoridade que há no Teu nome, Jesus, que essa mensagem vai extrapolar os caminhos da internet, Jesus. Eu declaro, Senhor, que famílias inteiras serão curadas, que vidas totalmente transformadas, Jesus. Vidas estagnadas vão avançar 10 anos em um. Jesus, eu declaro no Teu nome, Senhor, que coisas paralisadas vão começar a caminhar depressa, e o Teu nome vai ser glorificado. O passado não vai nos parar. Nós estamos seguindo para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus.